Olá, meus queridos e amados irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Bom, eu espero que você esteja abençoado, aí, cheiroso e perfumado, e que você seja bem-vindo em mais um vídeo onde estaremos compartilhando algo do coração de Deus para as nossas vidas. A proposta de hoje, para a gente poder estar gravando esse vídeo, foi acerca de alguns pedidos que recebemos e que perguntavam por que nós não gravávamos algum vídeo falando sobre questão de namoro cristão, como conseguir uma pessoa, entrar num relacionamento. E aí nós decidimos então agora estarmos trazendo algumas dicas, alguns conselhos, falando sobre um pouco sobre a questão do relacionamento chamado namoro. Amém? Para algumas pessoas a questão do namoro, ele é dado apenas para pessoas casadas. Podemos sim concordar com essa possibilidade de namoro ter esta ideia, né, de um relacionamento íntimo entre o casal. Mas eu queria trabalhar sobre a possibilidade do namoro como o primeiro estágio que vai desembocar no casamento. Então nós temos, de uma forma prática, o namoro, que é um período, né, do conhecimento, o período de estar se relacionando com a pessoa que foi escolhida para poder viver com ela para sempre ou todos os dias da sua vida. A questão do noivado temos como uma ideia que é o preparo para o casamento, para a festa do casamento, né? Onde os noivos terão tempo para poder estarem se organizando, vendo a festa, vendo todos os preparativos, também preparando já, né, a questão material, a questão da casa, a questão da compra, né, de todos os móveis, enfim. O noivado tem essa proposta de poder preparar os casais para poder já estarem se organizando para o grande dia do casamento, ou seja, para entrar no matrimônio. E o casamento, ele é o ponto final desse relacionamento, como a confirmação, né, dos votos, das promessas, do amor que uniu essas duas pessoas abençoadas, tá certo? Então vamos lá. Então eu quero trabalhar por essa proposta de pensamento como o namoro sendo o primeiro degrau para uma pessoa que pensa em casar. Já vou logo avisando que se você não tem nenhum pensamento em casar, por favor, então não entre no namoro. Porque o namoro é algo muito sério, meus irmãos. O namoro é algo muito sério mesmo, tá? A pessoa que não pensa em casar, então ela não pode nem pensar em querer namorar. Por quê? Porque vai namorar sem um propósito, sem um objetivo de casar. Então não faça isso, por favor, porque você pode ter sérias consequências na sua vida emocional, como você também pode machucar o coração da outra pessoa que você está se relacionando, amém? Então eu quero dar algumas dicas para você sobre essa questão de namoro. Primeira coisa que eu quero poder trazer para você que pensa em casar, que no seu namoro, no momento da escolha da pessoa, eu quero te dar 3 dicas importantíssimas para que você possa ser abençoado e fazer a pessoa feliz, que você vai escolher aí para poder ser a sua futura esposa, o seu futuro esposo. Que bênção de Deus! Então, eu tenho 21 anos casado, né, com a irmã Celiana, e o meu namoro foi algo muito rápido mesmo. E a gente, entre namoro, noivado e casamento, nós tivemos 6 meses para tudo isso, tá certo? Me casei, eu tinha 18 anos de idade e foi algo muito rápido e hoje posso dizer com todas as letras que foi algo de Deus para a minha vida, de Deus mesmo para a minha vida, né? Então durante 6 meses eu namorei, noivei e me casei e já estou com 21 anos casado e diga-se de passagem, muito bem casado, abençoado para a glória de Deus, tá? E como fruto desse relacionamento nós temos 2 filhos abençoados. É por isso que eu digo que o namoro, ele só pode ser vivenciado, as pessoas só podem entrar nesse negócio de namoro se tiver
um pensamento para casar com essa pessoa aí. Então, muito juízo na sua cabeça. Se você não tem propósitos de estar se casando ainda, então, meu irmão, se sai desse negócio aí, porque nós não somos descendentes de beija-flor, para a gente ficar só se beijando, tá provando aí. Não. Para com isso daí. Coloca a sua cabeça para funcionar e pensa direito nas coisas, tá certo? Aí, se você tem esse propósito, se você deseja um dia casar, então escolhe direito a pessoa para você namorar, construir uma vida, começar a escrever uma nova história em nome de Jesus, certo? Então vamos lá. A primeira dica que eu quero dar para você é que você possa escolher alguém da sua fé. Como assim alguém da sua fé? Uma pessoa que professa a mesma fé que você tem. Porque o que muitas das vezes nós encontramos, né, hoje, principalmente nos dias de hoje, são pessoas que não se preocupam com a fé da outra pessoa. Ela não se preocupa a fé que é professada pela vida de outras pessoas. Como a gente já tem ouvido algumas pessoas falando, que é muito importante de que uma pessoa cristã, ou vamos botar aqui uma pessoa evangélica, ela procure alguém da mesma fé evangélica que ela tem. Uma pessoa católica procura alguém da sua fé católica para poder entrar nesse relacionamento e assim, em seguida, cada um no seu quadrado, cada um na sua fé, para que possa estar dando tudo certinho. Porque quando você escolhe alguém que não professa a mesma fé do que a sua, você pode ter sérios problemas nesse relacionamento. A gente sabe que o relacionamento de casal, ou seja, o casamento já é muito difícil, porque é a união de duas pessoas que são diferentes uma da outra. E quando você começa essa história no namoro, já escolhendo uma pessoa que não professa a mesma fé do que a sua, a probabilidade disso dar errado é muito grande. É muito grande mesmo. Então, as dicas, elas servem para poder nortear as suas decisões e a atitude que você vai tomar para que você possa sofrer menos e viver da melhor forma possível. Então, veja só, escolha alguém que professa a mesma fé. A gente que somos evangélicos, nós que somos evangélicos, nós já temos uma dificuldade sobre a questão de pessoas que estão numa denominação e escolhem se relacionar com outra pessoa de outras denominações. Isso é um risco também que esses dois jovens correm. Por quê? Porque muitas das vezes as denominações elas não têm o ponto de vista doutrinário, o ponto de vista de fé da mesma maneira. Então as pessoas que querem se relacionar com jovens de outras denominações precisam tomar muito cuidado com isso também. Amém? Tem muitas pessoas de uma fé tradicional, tem outros de uma fé pentecostal, tem outros de uma fé, né, que tá na igreja, mas parece que a vida mundana ainda continua entrelaçado nas suas entranhas. Então fica a dica aí para você escolher a pessoa analisando a sua fé, a forma como ela crê em Deus, a forma como ela vive para o Senhor. Isso é muito importante. Então fica aí a primeira dica para que vocês possam estarem escolhendo uma pessoa que professe a mesma fé. Se você é evangélico, procura alguém que tenha fé evangélica no seu coração. Se você é católico, escolhe alguém que é católico. Se você é espírita, escolhe alguém aí também que professe a mesma fé, que viva nessa mesma comunhão que você. Porque você escolhendo uma pessoa de uma outra religião, que professa uma outra fé diferente da sua, vocês sempre vão viver em conflitos, em debates, porque você vai querer que a outra viva a mesma fé que você tem. Isso daí já vai começar com uma confusão muito grande. Então, juízo na sua cabeça, procure essa pessoa com muita calma e tranquilidade, que vai dar tudo certo. A segunda coisa que nós queremos colocar como uma dica para você é que você possa procurar uma pessoa que você possa conhecê-la, né, na questão da sua fé, do seu comportamento diante daquilo que ela vive, né? Ou seja, vamos esclarecer isso daí melhor.
Você precisa procurar alguém para que você entenda que o namoro, ele vai desembocar aonde? No casamento. Então você precisa entender que a pessoa que você escolher agora, você vai viver com ela todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Então, como eu já disse, namoro é uma coisa muito séria nesse ponto de vista que nós estamos colocando para você. Então, por favor, ao escolher, analise direito as coisas. Não tenha pressa de tomar um passo, de chamar ou de convidar ou de poder estar tomando essa decisão de estar se relacionando com uma pessoa no ponto de vista de namoro. Então, muito cuidado, entenda que com essa pessoa que você está convidando para ser sua namorada, o seu namorado, ela vai ser a sua futura esposa, ele vai ser o seu futuro esposo. Então, não brinca com esse relacionamento, isso é muito sério, tá certo? Abra seus olhos, enxerga direito esse negócio, tendo esse entendimento de que o seu namoro vai desembocar no casamento e vocês estarão vivendo juntos até que a morte separe você. Essa dica também serve para quem está querendo entrar nessa questão do namoro. Amém? A outra dica que eu quero que você entenda, que quando você for entrar em um relacionamento chamado namoro, abra muito os seus olhos agora, tá? Porque o que muitas das vezes acontece é que as pessoas fecham seus olhos no namoro e quando se casa quer abrir os olhos. Não faça isso, pelo amor de Deus. É o contrário. Quando você está namorando, abra os olhos. E quando você se casar, feche os olhos. Para que você possa viver em paz e ter um relacionamento abençoado. Muitas pessoas, quando estão atrás de alguém para namorar, elas fecham os olhos para todos os seus defeitos. Ela não vê as falhas, ela não vê os defeitos, ela não vê as manias que elas têm, elas não vê que o rapaz, quanto muitas das vezes, vai se levantando lá para as 11 horas do dia, então vai começando analisando, vai fazendo uma pesquisa de terreno, vai vendo como é que as coisas funcionam. A minha mãe sempre me dizia que um bom filho será um bom marido e uma boa filha será uma boa esposa. Então vai dando aí por esse critério, faz uma pesquisa de campo, vê como é que a moça é dentro de casa, vê como é que o moço é dentro de casa, vê como ele trata a mãe dele, vê como ele trata os pais dele, vê como ela trata os pais dela, porque essa pesquisa de campo, ela tem que ser feita antes de você confirmar qualquer relacionamento com uma pessoa. Então tem muita gente que quando vai querer namorar, ela fecha os olhos para todas essas coisas, para todas essas situações. É muito interessante que você abra seus olhos para você escolher da melhor forma possível, meu irmão. Por favor, não entra nesse relacionamento com os olhos fechados não, porque amanhã ou qualquer hora dessa você vai ter que abrir os olhos para a realidade. Tá certo? Vê se o camarada gosta de trabalhar, se ele tem sonhos, se ele tem projetos, se ele tem expectativa de vida, porque você precisa entender que quando você entrar nesse namoro com esse rapaz, ele vai ser uma pessoa que vai ser responsável para cuidar da sua vida, para ser uma pessoa que trabalhe, que se esforce para dar a você o melhor que ele pode oferecer para você. E você, pelo amor de Deus, rapaz, entra nesse negócio, mas vai fazer uma pesquisa de campo, saber se a moça sabe cozinhar, se a moça sabe lavar, se a moça é uma filha respeitosa, né, com seus pais. Observe esse negócio direito aí, pelo amor de Jesus Cristo, para que quando você entrar, você depois não se arrependa e fica nesse negócio de trocando de relacionamento, troca aqui, troca acolá. Isso daí para nós não é uma boa alternativa. Então fica a dica aí para vocês que estão querendo entrar nesse relacionamento chamado namoro, que para mim é um estágio de conhecimento, o noivado é um estágio de preparo e o casamento é um estágio de confirmação do amor que uniu vocês no namoro, tá certo? Deus abençoe vocês, pense nisso direitinho, tá certo? Não vai fazer as coisas pela emoção, porque isso daí pode gerar muitos prejuízos para você nos seus relacionamentos. É por isso que tem muita gente decepcionada, muita gente frustrada na vida com relacionamentos de namoro,
porque não escolheram direito, não pensaram direito, e aí foram entrando em relacionamentos, e as pessoas precisam ter a consciência que isso é muito sério, tá? Então, quais são as dicas aí, pastor? Primeira dica, procure, né? Procure encontrar uma pessoa que ela possa confessar a mesma fé do que a sua. Abra os olhos quando você for escolher a pessoa, faça uma pesquisa de campo. E a terceira e última aí é a questão de que você precisa entender que esse relacionamento que você está entrando ou vai entrar, né, ou já entrou, ele vai ter que desembocar no casamento, porque o namoro é coisa séria, não é um estágio de você estar fazendo, né, uma pesquisa aí de, não, para por aí, abre tua cabeça, tem um entendimento em Cristo Jesus e Deus vai te abençoar para a glória de Deus, tá certo? E eu quero finalizar dizendo para você uma coisa muito importante. Namoro cristão começa primeiramente no espírito e termina no físico. Faça uma pesquisa direito sobre a questão espiritual dessa pessoa. Como é que ela entende a Bíblia, como é que ela entende Deus, como é que ela compreende as coisas relacionadas à igreja e ao mundo espiritual. Segunda coisa, como é que é a vida emocional dessa pessoa, como é que ela se comporta diante dos confrontos, como é que ela se comporta diante dos desafios, como é que ela se comporta diante dos nãos da sua vida, porque a questão emocional ela é muito importante nesse momento também, quando duas pessoas vão estarem se unindo. Observe direito como é o comportamento, quantas coisas dão errado, quantas coisas dão certo, como é que ela se comporta com os nãos, como é que ela se comporta com o sim também da vida. E por último, a questão física, amém? A questão da aparência, a questão da postura, a questão da forma de se vestir, a forma de se posicionar diante de algumas situações. Então fica a dica para você, e que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar. O meu desejo é que essas informações te ajudem a entrar em um relacionamento tão sério como o namoro, e que você possa ter o entendimento que Deus deseja que você viva bem. Esse foi o desejo de Deus quando ele foi fazer Eva. Ele diz, não é bom que o homem viva só. Mas se você escolheu viver uma vida sozinho, Deus abençoe você também, e que Deus em Cristo seja com todos nós, no nome de Jesus. Um abraço, fique na paz e até a próxima, em nome de Jesus.